Aula 2, o sobrenatural e a criança. Nós temos uma tendência muito grande a achar que quando a gente fala de sobrenatural, nós estamos falando das forças malignas e tudo isso que, né, bruxaria, todas essas coisas todas que vêm com isso, né? Porém, não é. É sobrenatural você poder estar na presença de Deus. É sobrenatural você ouvir a voz de Deus. É sobrenatural você poder falar com o Senhor. É sobrenatural você ver milagres na sua casa. É sobrenatural você ver sinais e prodígios e transformação de vida por causa do nome de Jesus. Isso é muito mais sobrenatural do que qualquer coisa que o inimigo possa fazer. Porém, a gente colocou essa palavra como algo ruim, como uma denotação de fique distante, sendo que nós deveríamos ensinar as crianças a reconhecerem o que é bom e o que é ruim e repreenderem o mal. Porque quando essa criança crescer, ela não vai ter você do lado dela para ficar repreendendo as coisas, entendeu? Então, a gente precisa ter uma noção de que a criança, ela também entende da vida espiritual, ela também vive a vida espiritual, e é por isso que a gente vai falar sobre isso nessa aula. Vou te dizer ainda mais. A criança, pela sua simplicidade, pela sua pureza, ela tem uma noção, uma percepção espiritual muito, mas muito maior que a do adulto. Eu gosto muito de dois escritores para falar sobre isso, que são George Barna, que ele é um pesquisador norte-americano. Ele pesquisa sobre a espiritualidade da criança. Não sei onde está meu livro, mas talvez na próxima aula eu encontre e mostro para vocês. E Beck Fisher, que ela é uma pastora de crianças, então, que norte-americana também, que trabalha com isso. E os dois juntos, mais algumas pessoas, tipo Rebecca Wolfwood, tem mais alguns nomes, gente. Tem a Shine Lee, eu acho que ela trabalha em intercessão com crianças. Então, você tem algumas pessoas que juntas, né, ali nos Estados Unidos, eles foram estudar isso para entender um pouco mais de como que a criança entende o mundo espiritual. E você não vê muita coisa em português, tá, gente? Você não vai encontrar quase nada em português, na verdade. São poucos os livros deles que vocês encontram. Mas dá para encontrar em alemão, em inglês, em espanhol, pouquíssimo, mas você encontra alguma coisa. Pesquisa no nome deles. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é esse desenvolvimento, né? E como que eles descobriram isso. Eu não vou conseguir passar para vocês uma aula completa, tá? Porque eu já tenho um curso sobre isso, chama Puro e Simples, está disponível na Hotmart, que fala sobre os estágios de desenvolvimento espiritual da criança. Mas eu quero passar para vocês um resumo, uma base, para que você consiga entender, bom? Não vou trabalhar aqui até 2 anos, porque a mudança até 2 anos é muito rápida. Tem muita coisa, assim, por exemplo, eles descobriram que com 6 meses a criança começa a ter reações durante a oração, e essas reações são reações como se respondessem à oração, a ponto de, com estudos neurológicos juntos, né, aquilo que estava causando na criança era a mesma coisa que estava causando na mãe enquanto orava. É incrível de você ver, principalmente nessa fase de bebê mesmo. É muito legal. Mas vamos lá. Basicamente, a gente divide o desenvolvimento espiritual da criança em 5 partes. Pré-nascimento, até os 3 anos, que a gente fala da oração, até os 6 anos, que a gente fala do discernimento, até os 8 anos, a gente fala da base bíblica, e até dos 9 aos 12 anos, a gente fala da ação. Ok? Vamos pensar um pouquinho. Mamãe ficou grávida, o bebê tá na bolsinha, lá do útero da mamãe, né? E aí,
tudo que essa mãe sente, essa criança também sente. Isso é comprovado, tá, gente? Isso não é coisa da minha cabeça. Se você for conversar com psicólogos, eles estudaram sobre isso e vão te falar sobre isso. E ali, quando a criança está sentindo, ela, por isso que fala tanto pra mamãe, fica calma, né? A gestante fica calma. A criança está sentindo até aversão a coisas e o gostar de outras coisas, né? Isso é muito ligado nessa época. Porque a gente entende tudo isso na questão emocional, na questão cognitiva, porém a gente não lembra de que também essa criança, ela sente o que a mãe está sentindo espiritualmente. Aquilo que a mãe está carregando espiritualmente, o bebê também tá. E aí, quando eles pesquisaram com várias religiões, para poder ter um parâmetro, né? E, gente, dá diferença. Quando você começa a ler assim, as pesquisas, você fica, uau, como assim? A vida dessas crianças que foram de mães que buscaram o Senhor em primeiro lugar foi totalmente diferente de todas as outras mães, tanto das mães que eram de outras religiões, tanto de mães cristãs que não buscavam o Senhor, como cristão de nome, que a gente sabe que tem bastante. E aí, nisso, né, nesse primeiro período, então, é um período onde o bebê está sentindo da mãe, ele está totalmente fechado ali, ok? Quando ele nasce, dos 0 aos 3 anos, ele tem uma bolha, digamos assim, tá? Uma bolha social, que é basicamente família ou amigos próximos. Nós temos uma bolha que também é cognitiva, porque ela tem um espaço para se locomover. Ninguém deixa uma criança de 3 anos correndo para qualquer lugar. E também espiritual. Nesse espaço, né, a gente tem uma bolha de proteção espiritual, pai e da mãe. Tudo o que o pai e a mãe buscam é o que a criança tem. Nesse momento, é isso. Tá? Qual que é o detalhe daqui? A gente vai ver crianças que se desenvolvem mais espiritualmente em pais que buscam mais o Senhor, crianças que desenvolvem menos. Aqui não é ensino, tá, gente? Que não existe tanto ensino. Qual é o ensino que a gente dá nessa época? Nessa época, a gente dá um ensino sobre oração. Na próxima aula, a gente vai começar a falar vai falar só sobre oração, e aí a gente traz melhor sobre isso, tá bom? Mas nessa primeira fase, a gente ensina a criança a orar. Por quê? Porque orar é conversar com Deus. E se nessa primeira fase ela está aprendendo como conversar com a mãe, como conversar com o pai, como conversar com o avô, como conversar com o irmão, ela também precisa aprender como conversar com Deus. Entende? Então, essa é a primeira fase, até os 3 anos. E aí, quando a gente chega nos 4 anos, né? Existe um momento aqui que você que tem uma criança de 13, 4 anos, você vai identificar o que eu tô te falando. Que é muito difícil pro culto. Porque você vai querer entreter essa criança, então essa criança ela vai achar um jeito de ficar entretida correndo pela igreja. Também é uma fase onde nós temos muitas crianças acordando de madrugada, a noite toda. Crianças que começam a falar sobre monstros, crianças que começam de 3 anos, tá, gente? Tá mudança de 3 para 4 anos aí, nesse aninho. Você tem uma mudança enorme. Por quê? Porque a mesma criança antes não chorava para ir para a igreja e agora ela chora? Por que essa mesma criança não consegue ficar em períodos de louvor tranquila ou consegue apenas em períodos de louvor tranquila? Está ligado à realidade espiritual. Está ligado àquilo que não tô dizendo que é ruim, tá, gente? Tô dizendo que existe um mundo sobrenatural e essa criança está começando a sentir além do que passa por você. Ela tá começando a sentir o ambiente. E aí, nesse momento, o inimigo é muito astuto. Então, é por isso que muitas crianças nessa faixa etária, de 4 e 5 anos, primeiro, começam a duvidar do Senhor. Segundo, elas começam a
a questionar sobre tudo, né? E elas começam também, nesse momento, a ter muito medo, né? Lá em 1 Samuel, a gente sabe da história de onde Samuel, ele foi entregue ao templo e o Senhor falou com ele. E aqui, Samuel tinha entre 4 e 6 anos, viu? Isso é incrível porque é a fase onde a gente começa a trabalhar com as crianças o discernimento. Porque lembra que eu falei que aquela bolha começa a rachar, começa a romper, começa a expandir, que estava até os 3 anos. Então, essa criança, ela começa a sentir o ambiente espiritual. E aí, ela pode ter medo, que é o que o diabo faz, ele traz isso no coração da criança, esse medo. Ou ela pode simplesmente entender aquilo. E sim, eles entendem. Por quê? Porque nessa faixa etária, eles já começam a conhecer as emoções básicas. Então, a gente começa a trabalhar com essa criança a ideia de que a presença do Senhor nos traz paz, porque é isso que a Bíblia diz. Que a paz que excede todo entendimento será o juízo do nosso coração. Então, a gente começa a trabalhar a noção de paz. Uma paz muito maior do que tudo que eles sentem. E aí, a gente começa, nisso, ensinar a criança a discernir quando é Deus e quando não é. Quando é Deus, você pode aproveitar, você pode ficar tranquilo. E quando não é, você pode falar, sai, porque Jesus está comigo. E a paz que excede todo entendimento mora no meu coração e eu não preciso ter medo. Se eu começar a falar muito aqui, gente, eu vou fazer uma aula de 2, 3 horas, porque é um curso realmente, então não tem como, né? Mas, para resumir, é isso. Quando a gente fala de discernimento, a gente não tá falando de uma criança que sair profetizando com 3 anos. Nós estamos falando dela reconhecer quando é Deus e quando não é. E por que essa criança precisa ter esse discernimento aos 13 e 4 anos? Porque aos 5 anos, o cognitivo dela começa a colocar, a trazer na mente dela uma nova realidade. Que existe o que ela conhece e o que ela não conhece. Com 5 anos, a criança começa a entender o conceito de abstrato. Amor existe, mas eu não posso ver o amor. Entendeu? Ela começa a ver, assim, aquelas histórias de heróis, de princesa, e ela começa a tentar entender o que é real, quais princesas são de verdade e quais são imaginação. E aí aqui a gente tem um momento onde essa criança ela começa a questionar o que ela já viu do Senhor, aquilo que ela já conheceu do Senhor, porque pensa que é imaginação. Que é a nossa próxima quebra para a próxima idade, que nós entramos com 6, 7, 8 anos. E aí aqui sim, gente, aqui é o tempo de como essa criança tá nessa quebra de você aplicar a Bíblia numa forma como nunca antes. Nós erramos ao não deixar uma criança ler a Bíblia inteira. Ah, mas tem um monte de coisa que não... Gente, fala lá sobre coisas que eu não posso falar aqui, senão vai cair meu vídeo. Gente, o Senhor é o dono da palavra. Você realmente acha que isso vai chamar mais atenção da criança do que a história que o Senhor está mostrando, do que a palavra que o Senhor está mostrando para ela? Não vai. Deixa ela ter acesso à palavra. Deixa essa criança. Eu sou muito a favor de, desde pequenininho, a criança ter uma Bíblia de verdade, não aquelas Bíblias de história. Bíblia. Ah, mas ela não sabe ler. Verdade. Tinha um menininho aqui, que tinha 2 irmãos mais velhos do Ministério Infantil, e aí eles sempre estavam com a Bíblia, os 3. E aí, quando chegava na hora de abrir, sempre um dos mais velhos ia lá e abria para ele no texto, mesmo que ele não conseguisse ler. O dia que esse menino aprendeu a ler, gente, ele chegou na semana seguinte e falou assim: tia Ju, eu já li todos os textos de semana passada. Me fala os de semana que vem, porque eu tô demorando para ler ainda. Gente, eu quero ter contato com a Bíblia. Eu quero conseguir ler a Bíblia. É uma profundidade bíblica que a gente não aplica nas crianças. A gente fica contando historinhas e não deixa a Bíblia.
O Senhor fala com elas através da palavra. E esse que a gente fala do segundo ponto de discernimento, porque essa criança já entendeu o que é Deus e o que não é. Quando é Deus e quando não é. Ela já entendeu aquilo ali. E agora ela precisa começar a entender que muitos pensamentos que ela tem são do Senhor. Que aqui a gente começa, a partir dos 5 anos, a trabalhar a questão até do ouvir a voz de Deus com a criança. Por quê? Porque tudo o que nós ouvimos do Senhor precisa passar pela palavra. Se não está de acordo com a palavra, não é do Senhor. Então aqui a gente vai trabalhar a questão da profundidade bíblica com a criança. Dela discernir o que ela está ouvindo no Senhor, aquilo que ela está sentindo pela palavra. Como assim, Juliana? Ah, eu tô com muito medo, tia. Tá, então no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Normalmente depois de uma semana a criança volta falando, te entendi. Tava com medo, mas aí quando eu senti o amor eu fiquei muito bem. E eu ainda lembrei agora, foi muito lindo. Uma criança chegou pra mim, foi exatamente isso. E ela falou assim, tia, eu entendi que ainda Jesus deu meus pais pra me mostrar o amor dele naquela hora que eu tava com medo. Entendeu? É tão simples, é tão puro e nós complicamos, tá? E por último momento, 9 a 12 anos, a gente tem a galera que gosta de ser ativa. Mas pensa comigo, essa criança, no mundo ideal, perfeito, ela já aprendeu a orar antes dos 3 anos, ela aprendeu a discernir quando é Deus e quando não é. Ela aprendeu a ouvir a voz de Deus e discernir pela palavra. Ela conhece a Bíblia mesmo, sabe? Teologia, gente. É isso que a gente precisa começar a trabalhar mais com as crianças. Teologia, as crianças conhecer a Bíblia de verdade. Com 9 a 12 anos, ela já tem essa base para agir, porque ela tem coragem. São as crianças que mais têm coragem, 9 a 12 anos. E se eles têm coragem, são eles que vão e começam a falar do amor de Deus, eles começam a mostrar quem Deus é, eles começam a orar pelos outros, a gente começa a ver milagres, começa a ver restauração, começa a ver pessoas conhecendo mais a palavra, começa a ver famílias transformadas porque uma criança falou com a outra sobre Jesus. É isso. Isso é sobrenatural. Deus é a essência do sobrenatural. E lá em Salmos 16, 11, diz que na presença de Deus, que não tem como não ser sobrenatural, a plenitude de alegria. Na presença de Deus. Uma geração firmada no sobrenatural, isso é, na presença de Deus, vai transformar o mundo. E eu sei que é isso que você quer fazer com os seus filhos. Que eles sejam agentes de transformação, heróis que mostram ao mundo quem Deus é. Amém? Que o Senhor te dê coragem e ousadia para entender mais sobre isso. Se você quiser comprar esse material, ele é mais curto, eu escrevo bem pouco sobre isso mesmo, mas tá aqui o link. E o link do site também tá aqui, então você consegue adquirir por lá o curso, o Puro e Simples, onde a gente fala sobre cada faixa etária bem certinho, né? Eu trago ali a noção tanto cognitiva, emocional, social e neurológica, e aí espiritual dentro de tudo isso. Então são aulas mais longas, mais extensas, mas que mostram um pouco mais da realidade das crianças. Amém? Que Deus te abençoe. Nós nos vemos na próxima aula. Não esqueça, compartilhe esse curso com alguém, algum pai, uma mãe que você conhece. O curso vai ficar gratuito aqui no nosso YouTube. Se inscreva no canal que nós queremos continuar trazendo vídeos de qualidade para vocês. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.